momento que estamos doentes. Saúde é algo permanente, uma conquista dos cidadãos de viver. E viver bem a vida é estar de bem com ela. Acreditando na educação e sonhando com a construção de Heliópolis como bairro educador, a UNAS realizou uma parceria com o OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, articulada com o Ministério da Saúde, para promover ações de formação e informação. Vamos conhecer os projetos dos participantes. Lembra-se que eles vieram da Rádio Heliópolis, da CI, conhecidas como creche, do CCA de Centro para Crianças e Adolescentes e do projeto MOVA, de alfabetização de adultos, também do MSE, de medida socioeducativa em meio aberto e do projeto Jovens ao Consciência. Foi uma oficina que me chamou muita atenção. Desde o princípio eu me propus a ir trabalhar, porque eu acho que o tema é de grande valia para todo mundo. E o que mais me interessou foi que seria um tema que a gente poderia propagar para a comunidade inteira. Não era algo só para educadores, ao contrário, né? O objetivo era a gente se tornar agente multiplicador daquele assunto. Prevenção, né? Eu acho que a saúde, qualidade de vida, né? Eu acho que isso é primordial. Nós sabermos que existe uma doença e quais são as maneiras da gente prevenir essa doença. Então, é uma questão de saúde mesmo e de qualidade de vida. Trabalhar com isso deu uma dimensão, porque hoje os jovens e até as mulheres se previnem mais, as mulheres já se cuidam mais na questão de ir ao ginecologista, isso já gera uma questão de ter o atendimento, porque você sabe que é muito difícil, né? As consultas são demoradas, e a gente aqui gerou que a gente tem hoje uma participação nos conselhos de saúde também, e aonde a gente consegue estar intervindo na política pública de saúde. Como abordar DST dentro de um C, dentro de um centro educacional infantil. A gente teve muito medo da resistência com os pais. O que essas professoras estão querendo falar sobre sexo aqui dentro? Então a gente fez de uma maneira muito sutil. Primeiro chegamos até a equipe, até as educadoras, conversamos, explicamos qual era o objetivo para que elas pudessem ter abertura com os pais dos alunos delas. Depois usamos a reunião de pais e eu, junto com uma outra funcionária que também fez parte da formação, a Patrícia Simões, que é agente de saúde. Passamos de sala em sala a reunião de pais para bater um papo, conversar de uma forma muito delicada, muito discreta, sobre o porquê, sobre a importância de estar trazendo esse assunto para o SEI, de que as crianças têm essa curiosidade, de que eles estão descobrindo o próprio corpo. Então a gente bateu um papo, a gente entrosou o tema na reunião de pais, a gente entrou e conversou, e aí a gente deixou eles à vontade e falamos que o próximo passo seria uma oficina. Então quem tivesse interesse era para se inscrever e, acima de qualquer coisa, para eles se sentirem à vontade com os educadores dos filhos deles. Porque de repente você não quer conversar comigo, você não tem contato comigo, mas com a professora do seu filho você poderia. A gente queria que eles soubessem que esse espaço estava aberto, que eles poderiam chegar até a professora do filho deles e falar: olha, meu filho está com tal dúvida, percebi tal situação. Esse era o nosso objetivo. E a gente ficou muito feliz com a receptividade dos pais. Eles receberam, assim, em todas as reuniões que nós participamos, eles nos receberam super bem e se mostraram, assim, muito interessados. Nós trabalhamos as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, Então nós passamos um filme que abordava todo esse contexto, que se chama Mancha de Batom. E esse filme fala da realidade de uma família que não conversa e tendo essa doença, e o pessoal conversa nesse filme sobre as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS e sobre o uso da camisinha. Então a situação passa dentro de uma residência, de uma família, e aí ali eles começam a conversar referente a isso, E acaba que o adolescente acaba que ensina a mãe referente ao uso do preservativo, referente às doenças sexualmente transmissíveis. Então é um tema bem interessante, assim, um filme bem bacana, que consegue abordar tudo isso. Eu acho que está dentro da proposta da UNAS,
e de estar fazendo esse trabalho. A gente tem um pessoal que é uma formação continuada. É como se a gente fosse fazendo multiplicadores, né? Agentes multiplicadores que estão dentro das creches, das escolas, dos projetos que a gente desenvolve aqui. O legal mesmo foi que a gente realmente, quem participou, pôde virar um agente multiplicador, pôde levar até a comunidade, até a sua equipe, o que aprendeu. Né? Então, até hoje, a gente ainda continua trabalhando essa questão da DST, que é solicitando os preservativos e distribuindo para eles nos atendimentos e conversando sobre isso. Hoje a gente entra nos bares, a gente entra nos lugares, a gente distribui, a gente fala, e hoje isso tem uma aceitação bem melhor. As pessoas antes se recusavam a levar. Claro que é muito pouquíssimo, quase nada a rejeição para o trabalho. Eu acho que tem muitas outras questões também, a questão da gravidez na adolescência, que esse trabalho também dá para conscientizar, né? A questão que casa com os outros trabalhos, né? Mas assim, pensando na prevenção dentro da balada black, pensando na prevenção em todos os encontros que é feito. Então a gente sempre está tentando estar nessas ações no cotidiano da comunidade, está sempre falando, sempre colocando também nas pautas dos eventos a questão da prevenção. No módulo Comunicação e Saúde, 32 integrantes da Rádio Heliópolis participaram das oficinas e trabalharam o conteúdo de prevenção de DST/AIDS, formas de contaminação e as principais DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e gonorreia, e como se prevenir com o uso de camisinha, principalmente no sexo oral, vaginal e anal. Noções de higiene básico, as principais doenças epidêmicas e crônicas, como diabetes, hepatites, uso de drogas lícitas e ilícitas, dengue, câncer de mama, assim como os participantes traziam enquetes sobre curiosidades de doenças junto com os ouvintes da rádio. No final dos encontros, com o material foram trabalhados uma vinheta que passou a fazer parte da programação diária da Rádio Heliópolis. Bom, foi uma oficina, ela foi realizada em 2 lugares, né, aqui em Heliópolis, na sede o primeiro encontro nosso foi na sede da UNAS, né, numa sala em que a gente, que foi distribuída uma apostila que tratava da construção do Sistema Único de Saúde, da reforma sanitária no Brasil e em Heliópolis, né? A ideia era ter um encontro inicial, né? A gente fez um encontro inicial com locutores da rádio e também jovens de um projeto aqui da UNAS, o Alconscientes, em que a gente fez uma discussão, né? A partir desse conteúdo, dessa apostila que foi preparada especificamente, né, para a oficina, a gente fez uma discussão sobre o processo da reforma sanitária no Brasil, a construção do SUS, da noção de direito à saúde, né, da saúde enquanto um direito de todos e todas e dever do Estado, de como que a partir da noção da saúde enquanto um direito se conforma um sistema de saúde que disponibiliza serviços e programas para universalização do acesso à saúde no Brasil, como que isso se deu aqui em Heliópolis, né, as mobilizações por unidade básica de saúde, pela implantação de programas que acontecem em nível federal e que não tinham aqui na região, enfim, como que historicamente a comunidade de Heliópolis se mobilizou e se organizou na luta pela efetivação do direito à saúde aqui na região e da construção do Sistema Único de Saúde. E a partir dessa reflexão, a gente foi até o estúdio da rádio, né, que foi o segundo espaço de formação, e nesse estúdio a gente fez entrevista com o conselheiro de saúde, né, de conselho gestor de uma OBS aqui da região, produzimos vinheta, fizemos consultas na internet sobre os principais desafios da efetivação da saúde no Brasil, sobre questões específicas relacionadas a determinadas condições de saúde, também a determinadas doenças. Aí eu estou falando
mais a questões relacionadas a DST, AIDS, álcool e outras drogas, tuberculose, também questões relacionadas à saúde do trabalhador, que surgiu como uma grande, uma questão que perpassa a vida das pessoas aqui na região como um todo. Enfim, a gente fez esse debate lá no estúdio, já com a produção de vinhetas, com uma discussão sendo gravada, né, para desse material que surgisse, a gente produzisse conteúdos específicos para a rádio e também em diálogo com esse conselheiro de saúde, sobre as questões mais gerais da saúde e também específicas aqui da comunidade e sobre temas específicos esses que eu já mencionei. E aí a gente acabou fazendo algumas vinhetas, gerou umas vinhetas. O Hugo falou, que tal a gente fazer umas vinhetas? Né? Então a gente discutiu, chegava o horário de meio-dia, a gente ia para casa, a gente fez alguns textos e gravava, regravava de novo, editava. E nessa história toda virou algumas vinhetas aqui para a Rádio Heliópolis FM, que o foco era a gente fazer essa oficina e no final fazer vinhetas de saúde, e é isso que a gente fez. Então, a gente conversou, né, e o Hugo falou, olha, cada um pega uma folha, vocês vão tirar da própria cabeça de vocês e vocês vão pensar no que a gente conversou aqui, no que a gente discutiu sobre tuberculose, sobre DST, sobre relação sem camisinha, sobre tudo. Vocês vão tirar um pouco de cada tema desse e vão escrever e vão fazer o texto. A gente vai gravar, depois a gente vai editar, né? Então, teve uns que falou sobre tuberculose, teve outros que falou sobre AIDS, teve outros que falou sobre exame de DST, né? Então, a gente escreveu bonitinho, né? E a gente foi para frente do microfone e gravou tudo, né? Gravou tudo, depois o Hugo foi editar com o Reginaldo para ver se ficava legal e acabou ficando legal. A gente colocou um fundo, né? Para não ficar aquele negócio seco, colocou um fundo musical e gerou a vinheta. O processo de produção da vinheta, ele é formativo, porque aquela pessoa que está envolvida com a produção da vinheta, ela vai se formar para poder informar a população. E nesse momento seguinte, em que a vinheta está no ar, ela está informando a população e colocando a população em contato com uma luta que está em curso, né? Então, quando o locutor ele ouve o conselheiro de saúde sobre os problemas vividos na UBS e a necessidade da população se organizar para reivindicar melhorias, então a população que está em contato com essa vinheta e com essa fala desse conselheiro, ela está ao mesmo tempo se informando sobre problemas que a comunidade está vivendo e também sobre possibilidades de organização e mobilização pela melhoria das condições de vida aqui na região. Então ela propicia esses dois lados, né? Tanto a informação quanto a própria organização e mobilização da comunidade. Gente, não precisa ter medo de fazer o teste do HIV. É um teste rápido e simples. E em 15 minutos você fica sabendo do resultado, se foi positivo ou negativo. E se der positivo, não se desespere. Existe tratamento. E se você conhece alguém que tem HIV, não tenha preconceito. Prevenir sempre é bom. Erisvaldo Rodrigues para a Rádio Heliópolis. Com o nome de Dependência Química, o terceiro e último módulo do projeto foi trabalhado com 20 jovens, entre eles de 13 a 18 anos. A temática abordada foi o uso abusivo de álcool e drogas. Nos encontros foram debatidos o uso e a consequência para a saúde do álcool e drogas, formas de prevenção e o papel da mídia ao uso de álcool e drogas, e locais de tratamento como CAAPs e AA, e a ligação entre lazer e uso de drogas. Os encontros foram alegres, com palestras como o cantor Marcelo Genesi e com o membro do Racionais MC. A coordenação ficou a cargo do professor de massagem e terapia, Márcio Iacomi. Eu aprendi que drogas ilícitas são aquelas drogas que não é permitida, como a cocaína, o crack. E as drogas lícitas são aquelas que é permitida, como a bebida alcoólica e o cigarro. Às vezes a pessoa que usa droga, ela ou é agressiva, ou usa droga para sair, tipo, desse mundo, né? Tipo, quando tem problema, essas coisas, ela quer fugir desses problemas e usa droga achando que isso vai adiantar. Mas não adianta, porque assim que o efeito da droga passa, vai voltar tudo de novo. Quem hoje toma um gole, amanhã pode ser um dependente. Quem hoje usa uma carreira, ou dá um tiro, que nem fala eles, ou usa um cigarro de maconha, pode ser um dependente. Olha, assim, eu acho que o cansaço físico, como eu já tive experiência própria, que da gente com estado emocional e físico,
As pessoas que trabalham muito, as pessoas que têm pouco apoio, que acham que o uso do álcool é a solução de tudo. Aí elas acabam experimentando, acabam se viciando e se tornando dependentes. O dependente, ele depende do grau de dependência, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que fui alcoólico. E o alcoólico em si, ele não tem... É muito grave quando se fala que ele não tem cura. E as pessoas falam, não tem, porque é o seguinte, se você voltar a beber, você vai beber como era antes. Aquilo que eu estava falando, chega um grau de dependência que a pessoa vai usar para viver e viver para usar. Agora, isso os profissionais da área têm que fazer, os psicólogos, os psiquiatras, fazer um trabalho. E qual que é o maior desafio? É que o dependente ele não aceita que ele é um doente, que ele é um dependente químico. Como ele não aceita, ele não busca ajuda. E quando busca também, é isso que eu estou falando, quando ele busca ajuda, é muito difícil, porque não tem hoje posto para atender, clínico para atender, tem todo esse desafio também, mas a primeira rejeição vem do próprio dependente que não aceita que ele é um doente e que aquilo ele precisa de ajuda. Inclusive, quando eu sempre recomendo que o pessoal lê um livro que chama 12 Passos e 12 Tradições. O primeiro passo fala exatamente da aceitação. É muito difícil aceitar que é doente, aceitar que é drogado, aceitar que é dependente de qualquer coisa. Que hoje nem se fala mais que é drogado, mas fala dependente. Mas o nome é o que menos importa. Porque assim, se tiver essa aceitação que ele é doente, ele vai buscar ajuda. Se a pessoa, porque o grau de dependência é o seguinte, não é aquele que usa até morrer, aquele que usa todo dia, mas é aquele que ao tocar naquela coisa, ele usa e não tem controle. Então pode ser que a pessoa passe meses sem usar, mas no dia que ele usa a bebida ou outra circunstância química, ele usa até, não para, ele não tem controle daquilo. É um grau de dependência. Agora é lógico que quando a pessoa está dependente de usar todo dia, ele já está com o pé na cova, ele já está perdendo a família, ele já está perdendo emprego, já está perdendo amigo, aí é um grau de dependência elevado. Mas uma outra coisa que chama atenção para quem bebe é o chamado apagão. É muito comum a pessoa dizer, eu bebi ontem e hoje eu não lembro de nada. Isso chama apagão. Quando começa a dar esses apagão que bebeu ontem e não lembra hoje, já deve procurar ajuda. Está provado o número de acidentes, que é mais de 80% dos acidentes de carro, está incluída aí a questão da bebida. Não dá para a gente sair dirigindo e atropelando, matando pai, filho, tudo, uma nação se acabando por causa de bebida e dizer que está contente. Eu acho que não dá para aceitar, é inaceitável. Tem que fazer os debates, por exemplo, nós atendemos direto e indireto em torno de 17 mil pessoas. Se nós fizer com que essas 17 mil pessoas saiam falando disso, você tem um potencial de abrangência muito grande. Agora, primeiro nós temos que fazer a lição de casa.